IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical pela DEB TV, diretamente da sede da Assembleia de Deus de Brasília, situada na área especial número 8, setor de Sul, Taguatinga, Distrito Federal. Ministério que é presidido pelo pastor Osival Pereira Xavier. Eu sou o pastor e professor Isidro. E hoje iremos estudar a lição número 8, que tem como tema o bom pastor e os pastores infiéis. Tema esse que tem como base o texto do profeta Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos 1 ao 12. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, está conosco também o professor Elias Ventura, que é professor da nossa Escola Bíblica Dominical. E, professor Elias, sua saudação inicial e já adianta e ora o senhor iniciando nossa aula. É uma satisfação, mais uma vez, estar voltando para cooperar com o pastor Isidro e com a organização da EBD no comentário dessa importante lição. Pai Celestial que está nos céus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que nos dá de meditarmos na Tua Palavra. Toma, Senhor, o pastor Isidro nas Tuas mãos, orienta como sempre fizeste e abre nossos entendimentos para que possamos compreender para o bom andamento e o bom desenvolvimento dos professores da Escola Dominical que nos assistirão. Amém. Somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, minhas irmãs e meus irmãos. Conforme está em tela, vamos para o textuário, né? O textuário da lição é: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Referência que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Professor Elias, qual é a verdade prática? As Escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Muito bem. Minhas irmãs e meus irmãos, conforme já dissemos, a leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 ao 12. Começa assim: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, 2... Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degorais o cevado, mas não apacento as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastor, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo. Por falta de pastor, os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão,
e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não as apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Muito bem. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia de que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Maravilha, minhas irmãs, meus irmãos. Muito bem, a lição, como é de praxe, está dividida em 3 tópicos, conforme está em tela. O primeiro tópico vai falar sobre o rebanho. Segundo tópico, falar sobre os pastores infiéis. Terceiro tópico, sobre o bom pastor. E quais são os objetivos da lição, professor? Quais são? Bom, o primeiro sobre os objetivos é identificar o rebanho nas Escrituras, descobrir os pastores infiéis de Israel e refletir sobre o bom pastor. Maravilha. Ok, minhas irmãs, meus irmãos, passamos agora para a introdução da lição, conforme está em tela. Está aí, ó. O profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34, 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber, os pastores infiéis, versículos 1 ao 10, Deus como futuro bom pastor, versículos 11 ao 16, o julgamento entre as próprias ovelhas, versos 17 a 22, e o Messias como pastor de Deus, versículos 23 a 31. E aí, de vermelho, a lição ela vai se restringir aos pastores infiéis e ao bom pastor. Professor Elias, alguma observação? É importante que, nesse contexto, a gente vê que não existe pastor sem ovelhas e ovelhas sem pastor. Muito bem. Maravilha, é isso aí. Observe que a lição de hoje é simples, porém tem muito a nos informar. Detalhe, minhas irmãs, meus irmãos, no capítulo 23, versículos 1 ao 8 de Jeremias, e no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, temos, não é, o anúncio do julgamento divino contra os maus pastores. É importante dizer isso por quê? Porque enquanto Deus usava o profeta Ezequiel lá em meio aos cativos, lá em Babilônia, Deus, por sua vez, usava o profeta Jeremias lá em Judá, porque em ambos os lugares existiam falsos profetas, falsos pastores, enfim, pessoas que estavam enganando o povo de Deus, como é nos dias atuais. Dito isso, passem para o tópico 1, que vai falar sobre o rebanho. O rebanho, vamos ver, o que é isso? Rebanho. Tópico 1. Aí, de verde, ó, é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal para compreender o sentido metafórico. Isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelhas. O Salmo 23 apresenta um quadro perfeito dessa comparação, como todos sabem. Aí vem, 1.1, ovelhas, não é? No sentido literal, ovelha é o quê? É a fêmea do carneiro e o cordeiro é filho do carneiro até o ano. Isso aqui está bem claro. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é aplicado literalmente, conforme João 2,14. Portanto, a ovelha é um animal dócil e, portanto, ela é símbolo de sacrifício e redenção. Ok? E de vermelho aí, para nós fecharmos esse ponto 1, a natureza da ovelha e sua relação com o ser humano resultaram em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo. Por se tratar de um animal dócil, humilde, um animal amoroso, por isso, eis aí a comparação, não é, professor? Nós vamos ver no desenvolvimento da reflexão a importância das ovelhas e as suas qualificações. Muito bem. Interessante aí, dentro desse ponto aqui sobre o sentido literal de ovelha. Ovelha, na antiguidade e até hoje, entre os povos, né, lá da Palestina, era a principal riqueza e o meio de vida do povo hebreu, viu, minhas irmãs? Ok? Fornecendo alimento, leite e lã para a confecção de roupas e também fornecendo peles. Além disso, ela era moeda de troca e um animal usado em sacrifício. Dito isso, passei para o ponto 2, né, que vai falar sobre a natureza. Vimos aí o que são as ovelhas, né, no sentido literal da palavra, que é um animal, etc. Agora vejamos a natureza, né? Você pode ler para nós? As ovelhas são animais indefesos e medrosos, que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente, conforme está em Zacarias capítulo 13, versículo 7. A ovelha virada de costas com as patas para cima não consegue se levantar e, além de morrer depressa, torna-se presa fácil dos predadores. Em vermelho, somente o pastor pode socorrê-la. Muito bem. Aí de azul, ó, as ovelhas não cuidam de si mesmas. Elas exigem o que, professor? Atenções continuadas
de dia e de noite. Não é? Ok? O rebanho precisa de cuidado por causa dos predadores e de outros fortúnios, como a presença de insetos e parasitas. Então, a ovelha é um animal dócil e indefeso, não é, professor? Sua observação sobre esse ponto. É importante que o profeta Zacarias, né? Ezequiel, ele fazia uma metáfora da Isso. ovelha para os nossos dias, né? Muito bem. A ovelha necessita sempre da ajuda do seu pastor. Muito bem. Aí, dentro desse ponto, viu, meus irmãos, sobre o rebanho, observe, essa expressão é frequentemente usada, como já foi dito, de forma figurativa em relação ao quê? Ao povo de Deus. Assim como a ovelha, um animal dócil, um animal que precisa de carinho, de compreensão, de cuidado, assim também se aplica ao povo de Deus, que precisa de líderes, de pessoas que, obviamente, cuidem deles. E aí vem um detalhe, ó, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Miqueias, profeta Zacarias, usaram o termo rebanho como referência a quê? Ao povo de Israel. Detalhe, é importante que quando lermos o termo rebanho na Bíblia, analisemos o contexto. Se trata de ovelha, literalmente, ou se trata do povo, como sendo um grupo de pessoas liderada por alguém. Então, é isso aí. Fechando esse ponto, é interessante que o Senhor Jesus citou Zacarias 13:7, aplicando o termo rebanho, viu? Aos seus discípulos, conforme lá Mateus 26:31. E o apóstolo Paulo, isso no Novo Testamento, né, demonstrou os presbíteros, os pastores, né, lá de Efésios, né, por ocasião lá em Mileto, conforme Atos 20, 28 e 29, para que eles olhassem por todo o rebanho. O rebanho aqui é o quê? É a igreja, é o povo de Deus. Então, dito isso, repito, a expressão ovelha, a palavra rebanho na Bíblia, temos que analisar ela conforme o contexto. Pode tratar literalmente de ovelha, literalmente de rebanho, ou pode metaforicamente, figurativamente, se aplicar o quê? Ao povo de Deus, né? Exatamente. Maravilha. Ponto 3, estamos no tópico 1, sobre o rebanho. Vimos aí a ovelha, a natureza da ovelha, agora o rebanho, né? Vamos lá. Está aí bem claro aí, ó. O rebanho do povo de Israel e a igreja, já falamos, né? São identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho, né? Além do sentido próprio do termo, figuradamente, rebanho é aplicado, como já dissemos, a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Aí nós destacamos de vermelho, ó, isso vale também para a igreja do Novo Testamento, como nós já falamos. Não é? E lá em Isaías 40:11 diz que Deus, olha só, Deus aí, ó, como pastor, apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam, ele as guiará mansamente. Isto aí é uma palavra metáfora, figurativa. Deus aqui se colocou um pastor que apacenta o seu rebanho, isto é, aquele que se preocupa em cuidar dos seus filhos, dos seus servos, dos seus seguidores. Não é, professor? Uma observação? Tranquilo. Ok, e aí é interessante, aí dentro, para fechar esse ponto aí, tópico 1, toda ovelha, viu meus irmãos, em detalhe, por que a ovelha precisa de tanto cuidado? Por que o pastor precisa ter um cuidado especial, no sentido literal, com a ovelha? Porque toda ovelha é míope. É míope. É. Por isso, ela segue o pastor pelo faro, não é? E pela audição, que é muito afinada. Portanto, não é da natureza da ovelha enfrentar o pastor, morder o pastor e fugir do rebanho. A ovelha, meus irmãos, é o único animal que precisa de cuidado em tempo integral. Por isso que, figurativamente, se aplica ao povo de Deus, né? Assim como a ovelha literalmente tem essas deficiências, necessidades, nós, o povo de Deus, dependemos 100% do bom pastor, que é o Senhor, né? Deus. Muito bem. Seguindo, o último ponto, que é o ponto 4, o tópico 1, vai falar sobre os pastores. Então, o tópico 1 está abordando sobre as ovelhas, no sentido literal, sobre a natureza das ovelhas, né? E sobre o rebanho, que é um conjunto de ovelhas. E agora, os pastores. Né? Observe aí, né? A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias, se refere a quê, professor? Governantes. Isso, aos governantes. O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático. Isso. E não era possível separar o civil do religioso, diferente do que acontece nos estados laicos da atualidade. Ok. E aí, continuando, ó, é importante entender essa diferença, pois nos dias atuais existem alguns grupos que dizem que o ofício, o ministério pastoral é algo inventado pelos homens, né? Porque quando a Bíblia fala de pastor, está falando de governante. Nada disso.
A Bíblia vai mostrar mais adiante que, de fato, o ministério pastoral, a vocação de pastor é algo bíblico. Fechando aí, qual é a sinopse do texto, professor? O rebanho das Escrituras? O rebanho nas Escrituras pode ser identificado com o povo de Israel e a Igreja de Cristo. Muito bem. Ainda eu quero trazer algumas observações sobre os pastores. Como foi dito, como foi visto aí em tela, observe, minhas irmãs e meus irmãos, que pastores no Antigo Testamento, repito, isso é importante, era um termo aplicado aos reis, aos profetas e aos sacerdotes. Okay? Por exemplo, tem um caso engraçado, lá em Isaías 44, 28, onde Deus chama Ciro, governador, um rei persa, Deus chamou Ciro de meu pastor, no sentido de quê? Que Ciro, mesmo sendo um rei pagão, iria ser usado por Deus para tratar o povo de Deus e fazer com que o povo retornasse para a terra da onde tinham saído. Aí, continuando aqui, ó, a palavra pastores, é importante isso aqui, eu quero deixar bem claro aqui, ó, a palavra pastores na Bíblia, né, como interpretá-la, como entender? A palavra pastores na Bíblia precisa ser entendida à luz do contexto. Exemplo, Jeremias 23, 4 e Ezequiel 34, como nós estamos lendo, como está na revista, referem-se, quando ela fala de pastores de Israel, lá é óbvio, né? Refere-se, né, professor, aos líderes políticos, governantes e também aos religiosos. Enfim, refere aos líderes, né? Ali, principalmente, aos líderes que, infelizmente, Deus colocou, mas não fizeram o seu papel. Agora, quando você lê Lucas, observe, Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 8 e 20, lá fala de pastores. Só que ali são pastores literalmente. Lá fala de pastores, fala de ovelhas e fala de rebanho. Ali são pastores literais, ali são ovelhas literais e ali é um rebanho de ovelha literal. Que ali está falando dos pastores que estavam altas horas da noite, quando o menino Jesus nasceu, aquela coisa. São pastor literal, que é diferente do termo pastor de Israel. Se você for analisar, por exemplo, Atos, por exemplo, lá em Efésios 4:11, Hebreus 13:7, 17, 1 Pedro 5:2-4, lá fala de pastores. Só que lá não está falando de pastor no sentido de líder político, nem de pastor no sentido literal, aquele que pastoreia a igreja, ovelha literalmente, mas está falando da vocação, está falando de homens chamados por Deus, vocacionados por Deus para o ministério pastoral. Dito isso, passemos para o tópico 2. Alguma dúvida, professor? Tranquilo. Deu para entender, entendeu? No tópico 2, qual é o assunto do tópico 2, professor? Sobre os pastores infiéis. Isso, agora vamos aprofundar mais sobre os pastores, né? 2.1, o pastor de ovelhas. Você pode ler para nós? A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, dedicação e responsabilidade, como Davi. Isso. A parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor. Moisés, está em vermelho, Isso. Moisés e Davi foram pastores de ovelhas no sentido estrito da palavra, mas os líderes de Israel, contemporâneos de Ezequiel, se desviaram de suas funções. Muito bem. Então, observe, né, que aí está falando de pastor de ovelhas, né? Mas no sentido figurado, aplicando a líderes, a pessoas que comandavam a nação. Não é isso mesmo, professor? Exatamente. Maravilha. Aí eu quero trazer observação, minhas irmãs, sobre esse ponto. É o seguinte, pastor de ovelha, observe. Os pastores de Israel, que nesse caso aqui refere-se à liderança política, à liderança também religiosa, ok? Ao invés de lhes anunciarem a palavra de Deus e conduzi-lo de conformidade com os preceitos divinos, tais pastores, isto é, tais líderes, os reis, etc., desviaram o povo com suas mentiras e falsidades. Foi uma realidade, levando o povo à destruição. Trazendo para os dias atuais, minhas irmãs, meus irmãos, viu, professor? Lamentavelmente, muitos púlpitos hoje estão da mesma forma. Ao invés de se pregar a urgência de avivamento, a necessidade de ter uma vida santa, os falsos pastores, alguns por aí, pregam o que? Um evangelho de facilidade, um evangelho de porta larga.
Detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, a tarefa fundamental de um pastor na pregação não é ser brilhante nem profundo, mas ministrar a verdade de Deus. E por não ministrar a verdade de Deus, o povo de Israel, na época de Ezequiel, foi levado à destruição. E nos dias atuais, infelizmente, por não ministrar a verdade de Deus, muitos estão indo à destruição espiritual. Que Deus tenha misericórdia, né, professor? Como o senhor acabou de falar, muitos pastores, né, interpretam o que ele acha e pensam. Isso. E Deus chamou os pastores para ensinar aquilo que Deus manda falar. Muito bem. Ok. Então, olha, vimos aí esse pastor de ovelha. Repita ainda. Pastor de ovelha na Bíblia, você tem que analisar o contexto. Né? No caso de Ezequiel, lá está falando de quê? Dos líderes. Né? Porém, conforme o contexto, nós temos os pastores literais. E no Novo Testamento, quando fala de Efésios 4:11, Hebreus 13:7-17, quando fala de pastores lá são homens levantados por Deus, vocacionados para o ministério, para cuidar do povo do Senhor. Dito isso, vamos lá. O que os governantes faziam? Isto é, o que os chamados pastores faziam, que eram os líderes, né? Está aí, ó, versículo 2 e 3, cuidavam de si mesmos, né? Conforme lá, o versículo 2 diz, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Aí nós destacamos de vermelho. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos. Portanto, está grifado, proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos era e é o dever do pastor, né, do líder. Lá embaixo, o profeta mostra 3 práticas deploráveis, numa linguagem metafórica, para designar exploração e abuso da autoridade. Primeira prática, qual é, professor? Comeis a gordura, que mais? E vos vestis da lã e degolais o cevado. E fechado, não apacentavam as ovelhas. Ok? E aí, óbvio, de azul, está bem claro aí, minhas irmãs, meus irmãos, eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam para suprir sua necessidade. Antes cuidavam de si mesmos. Alguma observação, professor? Não, nesse ponto vermelho que o senhor coloca aqui, essa era uma denúncia contra as autoridades civis, religiosas de Jerusalém, que empregavam o seu esforço em benefício próprio, Isso. deixando de lado a função para a qual foram constituídos. Muito bem. E aí, eu quero trazer uma observação sobre o que os governantes faziam. Observe, minhas irmãs e meus irmãos, que lá em Jeremias, capítulo 12, versículo 10, Jeremias diz, olha só, diz que muitos pastores destruíram a minha vinha. É Deus usando o profeta Jeremias para dizer para o povo, olha, muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo e tornaram em desolação, aliás, e tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Vinha aqui, era o povo de Israel, era o rebanho do Senhor, não é? Campo também. Então, aqui está falando dos líderes. O Jeremias está usado por Deus, falando dos líderes, ok? Ainda continuando, lá em Jeremias 23, verso 1 e 2, diz mais. O que diz lá? Diz o seguinte, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Observe, o que os governos faziam? Eles destruíam, eles não se preocupavam, eles faziam a coisa de qualquer maneira, eles, infelizmente, não se preocuparam em guiar o povo pelas verdades de Deus. E assim, o desastre foi tremendo. Não é, professor? Não é o que acontece hoje? Não é? Quando o povo não é orientado, não é instruído, não é guiado nas verdades, qual é a tendência? Por falta de conhecimento. Leva o povo a... se desvia. Isso. É o que acontece na nossa sociedade. Uma sociedade corrupta, onde as pessoas não querem saber de ouvir as verdades bíblicas, não querem saber de obedecer a palavra de Deus. E cada vez mais, minhas irmãs e meus irmãos, a nossa sociedade está caminhando a passos largos para a depravação, para a imoralidade. Hoje, o certo é o errado e o errado é o certo. Fazer o quê, pastor? Fiquemos firmes, porque Deus é Pai. Mas Deus também é juiz e no tempo dele, ele vai agir para a sua glória. Né, professor? É importante ressaltar, já foi falado, o trabalho do pastor, que era alimentar, guiar e proteger.
Mas para que isso aconteça é necessário que a ovelha queira. Vamos falar sobre esse ponto na frente lá, viu? Muito bem, estamos no tópico 2, sobre os pastores infiéis. Vimos o que os governantes vimos, em primeiro lugar, né? O pastor de ovelhas, né? Vimos o que os governantes faziam, que não cuidavam das ovelhas, cuidavam de si mesmo. Agora vamos para o ponto 3, que é o que os governantes não faziam, né? Não faziam, né? Ok? Vimos o que eles faziam, agora o que não faziam. Está aí bem claro, ó, não cuidavam das ovelhas. Né? As ovelhas precisavam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente. Conforme está aí, ó, o versículo 4, né, da leitura, está lá em cima. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tomaste ou tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Versículo 4. E de vermelho. Essa linguagem revela o estado de miséria da população de Jerusalém. De azul, professor. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, que não é boa. Devemos orar pela nossa nação e seus governantes. Muito bem. Professor, sua observação sobre esse ponto? Não, tranquilo, está bem claro. Ainda aí sobre essa dica aí que foi colocada aí, que essa situação deva levar-nos a uma reflexão do momento que nós estamos vivendo. Queridos irmãos, de fato, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, não é? Existem muitos líderes por aí que arvoram para si, não é? Serem democráticos, serem pessoas passivas. Só que tem um detalhe, que eles são líderes, muitos deles não querem se curvar diante das verdades de Deus. E aí nós precisamos pedir que Deus tenha misericórdia. Nosso país, por exemplo, ao longo dos últimos 20 anos, tivemos casos de líderes políticos, de pessoas que foram levantadas por Deus, porque nenhum líder político, nenhum líder, nenhum governo ou nenhum governante chega por acaso, é Deus que levanta. E vimos aí o que aconteceu no nosse país. E, pasmem, senhores e senhoras, hoje nós estamos vendo o mesmo filme, não é? E a situação tende-se a piorar. O que fazer, pastor? Nós, obreiros, nós servos do Senhor, nós cristãos, continuemos pregando a palavra do Senhor, continuemos falando das verdades divinas, não é? E deixemos tudo nas mãos de Deus, porque com certeza Deus vai, no tempo dele, agir. Assim como agiu na época do profeta Ezequiel, o profeta Jeremias. O povo foi brincando com Deus, a liderança civil, os reis, cada vez mais pior do que o outro, o rei Ezequias e outros reis, zombavam de Deus, que deu nada, zombavam dos profetas, e a coisa foi fluindo, de repente veio a sentença. E aí é desse jeito. Então, não vamos ficar estressados, não. Deixa Deus trabalhar. E Deus é bom, Deus é fiel, Ele cumpre com a sua palavra. Né, professor? A gente entende também que Deus ouve as orações, Isso. Responde no tempo certo, Muito na bem. hora certa e como Ele quer. Como Ele quer. Vamos orar pelo nosso país, orar pela nossa nação, colocar na mão de Deus. Né? Na época, Jeremias batia de frente com os reis, os príncipes, os falsos profetas, falsa liderança lá em Jerusalém, e por sua vez o profeta Ezequiel lá em Babilônia, né? Insistiram, foram maltratados, foram humilhados, e eles não arredaram o pé. Fiquem atentos, Deus vai entrar com justiça. E no tempo certo, Deus entrou com justiça, que é o assunto do próximo ponto, não é? Que é o ponto 4 do tópico 2. Tá aí, ó. Ponto 4 do tópico 2 vai falar sobre as ovelhas, o quê? Dispersas. A consequência, né? Olha, Ezequiel dirige esses oráculos divinos à casa de Judá, mas a mensagem também diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo dispersos pelos assírios, que tinha ocorrido isso no ano de 621. A mesma diáspora aconteceu em Judá, com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber, não é, a data do pronunciamento desse discurso, né? Ou se antes ou depois da queda da santa cidade. De azul, professor. O profeta recebeu a notícia algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no ano do no 10º mês aos 5 do mês. Segundo os dados fornecidos nessa passagem, parece indicar 8 de janeiro de 8 de janeiro de 585 a.C. Muito bem. Aí, fechando o tópico 2, observa, a atuação dos pastores infiéis teve como consequência o que, professor?
consequência, a dispersão das ovelhas. É o que acontece, querido. Qual é a lição que aprendemos disso tudo? Meus irmãos, olha, Deus levanta seus obreiros, seus pregadores, seus ensinadores. Deus tem a igreja que está aí, né, sendo usada por ele, pregando, ministrando. Né? O nosso papel é esse. Aí, se as pessoas não derem ouvido, seja eles quem for, a consequência virá. E foi o que aconteceu. Observe que a dispersão do povo de Deus, isso é para trazer mais luz sobre o ponto 4, foi decorrente, vou repetir, por que o povo foi levado cativo? Por que no ano, por volta de 588, 87, mais ou menos 87, né, veio o fim trágico sobre Jerusalém, quando Nabucodonosor, o exército caldeu, né, destruiu os muros, acabou com Jerusalém, e levou o povo cativo. Né? Tudo isso foi a consequência de o povo não dar ouvido à palavra do Senhor e de os líderes não se curvarem e não aceitarem a palavra de Deus. Fechando esse ponto, observe, a dispersão do povo de Deus foi em decorrência da omissão dos governantes, de não observarem as palavras de Deus. Observe que Deus disse: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes. Por quê? Porque faltou liderança, faltou quem falasse a verdade. E, obviamente, como disse o professor, muitas ovelhas também não deram ouvido. Fechando, qual é a lição que nós aprendemos nesse tópico 2, sobre os pastores infiéis? A lição, minhas irmãs, é o seguinte: os líderes não foram pastores. Isto é, os líderes de Israel, tanto os reis, príncipes, a liderança, não foram verdadeiros líderes, pastores, foram tiranos. Se preocuparam consigo e esqueceram, do povo. E assim fazendo, o povo foi levado à destruição. Não é o que acontece hoje, com muitos políticos, com muitas lideranças por aí, até religiosas, que estão mais preocupadas com o seu umbigo, com seus interesses, e menos preocupadas com o povo de Deus ou com a sociedade. Mas uma coisa é certa, a Bíblia é clara: aquilo que o homem semear, ele vai colher. Seja qual for a liderança, seja civil, seja política, seja qual for, seja religiosa. Plantou, semeou, vai colher. Ok, professor? Ok, e acrescentando isso que o senhor fala, há um certo político que fala que a gente deve andar dentro das 4 linhas. E os pastores fiéis têm que andar dentro da Constituição, que é a palavra de Deus. Saiu dela, complicação. Muito bem. Então, vimos aí no tópico 2 sobre os pastores infiéis, que foram os líderes do povo de Israel, que, infelizmente, não honraram a chamada e se curvaram diante do paganismo, da idolatria, das vantagens, da corrupção. E Deus levantou profeta, avisou, mas o povo cada vez mais mergulhado na situação. E o fim foi trágico. Que Deus tenha misericórdia da nossa sociedade. Agora, o tópico 3 vai falar sobre o bom pastor. Assim como tem pastores infiéis, temos também o bom pastor. E o bom pastor, o sumo pastor, é o próprio Jesus Cristo. Vamos lá. Sobre o bom pastor. A reação divina contra os maus pastores. Você pode ler para nós aí? Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda parte do mundo, uma referência ao retorno da segunda diáspora. Ele promete ainda libertar o seu povo das mãos deles, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Muito bem. Aí de azul, viu, meus irmãos? Observe, o profeta está dizendo o quê? Está dizendo que Deus vai dar ao povo líderes, governantes, segundo os ideais de Davi. A promessa era para um futuro distante. Isso se cumpriu na pessoa de Jesus, que quando fala segundo os ideais de Davi, tem a ver com um descendente de Davi, que seria o Cristo. Isso tem a ver também com os pastores que hoje Deus tem levantado, mas tem a ver com o futuro, porque é importante dizer, gente, que essa passagem aqui, ela ainda não se cumpriu na sua plenitude na nação de Israel. Começou a se cumprir, e Deus em breve vai cumprir plenamente essa passagem que diz respeito a Deus trazer de volta os dispersos
e estabeleceu um pastor sobre eles. Podemos dizer que é escatológico? É escatológico. Em parte, já começou a se cumprir a partir de 1948, como o povo de Israel voltou a ser nação, mas isso nós vamos ver mais na frente, na lição que vai tratar da visão do vale de ossos secos. O que eu trago mais sobre a reação divina contra os maus pastores? Minhas irmãs, meus irmãos, observe. Né? Lá em Jeremias 23:1, olha só o que Deus diz. O que Jeremias profetiza? O que a mensagem que ele entrega da parte de Deus? A mensagem é: ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Olha só, a reação divina contra aqueles líderes, não é, que, infelizmente, em vez de edificar, estavam destruindo o povo de Deus. Lá em Jeremias também, lá no versículo 10 do profeta do livro 34 de Ezequiel, diz o seguinte: assim diz o Senhor, Jeová, eis que eu estou contra os pastores. Eles deixarão de apacentar as ovelhas, não mais se apacentarão a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca. É Deus que está falando. Deus está falando, Deus está usando o profeta Ezequiel e o profeta Jeremias para dirigir-se ao povo. Olha, vocês, em breve, né, Deus pessoalmente vai tratar com vocês. Deus vai levantar pastores conforme o coração dele. Continuando, não é? Observe que o próprio Deus, né, nos versículos 10 a 12, toma as dores das ovelhas e se coloca como pastor do rebanho. Diz Deus, diz lá o versículo 11, eis que eu mesmo, é o Senhor falando, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Aqui para nós, essa profecia em parte se cumpriu na primeira vinda de Jesus. E o pleno cumprimento se dará no fim dos tempos, porque aqui, literalmente, a profecia não se refere à igreja, se refere ao povo de Israel. Porém, espiritualmente, se aplica à igreja na pessoa de Jesus Cristo. É importante isso aí, viu, gente? Ok? Tá bom? Então, quem é esse pastor que vai procurar as suas ovelhas, que vai trazer as ovelhas dispersas? O ponto 2 do tópico 3 vai falar que é Jesus, o bom pastor. Ok? O Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor. Ele é o grande pastor das ovelhas. Pois que, assim como Javé, vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados, o que já está acontecendo, como já falei, em Israel, a partir de 1958, no Oriente Médio. Da mesma forma, o Senhor Jesus está congregando todas as nações, as ovelhas para o seu redil. Ovelhas esta que tem a ver com judeus e gentios, que é a própria igreja, que é composta de judeus e gentios. Portanto, de vermelho, todas as profecias do Antigo Testamento convergem para quem? Para o Messias. Então, Jesus, quando Jesus disse, eu sou o bom pastor, nada mais ele estava dizendo assim, olha, que tudo aquilo que foi falado sobre o que Davi falou sobre o pastor, o que o Salmo disse sobre o pastor, o que as profecias falam, né? O que Jeremias disse, o que Isaías disse, quando Isaías disse, né? Lá em Isaías 41:10, quando Deus diz, né? Eu apacentarei as minhas ovelhas. Essa expressão se aplica literalmente à pessoa de Jesus, que começou a se cumprir com a vinda dele, ok? E ele, assim como, né, Deus no Antigo Testamento falou que iria apacentar, trazer o seu povo disperso, isso já começou a partir, né, dos anos 48, quando Jerusalém, isto é, quando Israel tornou-se um povo novamente, nação, Deus está tratando. Também, paralelo a isso, Jesus está fazendo o mesmo. Uma observação, professor? Deus usava o profeta Ezequiel para falar acerca dos maus e dos bons pastores, e agora no Novo Testamento Jesus dizia, eu sou o bom pastor, isso. Tornando-se um modelo e exemplo para os pastores. É isso aí. Ainda dentro sobre Jesus, o bom pastor, observe, é importante nós aprofundarmos esse ponto. A expressão, minhas irmãs, meus irmãos, grande pastor de ovelhas, que aparece em Hebreus 13:20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ok? E aí vem os verdadeiros pastores da igreja, aí vem o detalhe, essa é a aplicação para nós. Nós temos como modelo, né, como paradigma de pastor, de líder, né, Jesus Cristo, nosso sumo pastor. Aí vem um detalhe, os verdadeiros pastores da igreja
devem imitar o sumo pastor, Jesus. Filipenses 2:5, lá diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em Efésios 5, versículo 2 diz, andai em amor, como também Cristo vos amou, se entregou a si mesmo. Então, portanto, meus irmãos, os obreiros, a liderança do Senhor nesses últimos dias, tem que seguir as pisadas do sumo pastor, que é Jesus. Porém, infelizmente, tem alguns que insistem em não seguir. E assim fazendo, as consequências virão. É ou não é? Ok? Criando caminhos, rotas próprias, esquecendo aquilo que Jesus falou, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito bem. E um detalhe, né? Jesus, ele é o pastor, ele é o líder dos líderes. Tanto na área da espiritualidade, na área religiosa, tanto na área política, como em todas as áreas. Jesus é o exemplo maior de liderança. Ele é o sumo pastor. Agora, no ponto 3.3, vai falar do pastor cristão, né? Nós estamos no tópico 3, sobre o bom pastor. Vimos a reação divina contra os nossos pastores, vimos Jesus, o bom pastor, e agora vamos ver sobre o pastor cristão, que nós tínhamos falado um pouquinho antes, sobre o pastor cristão, né? O que o senhor tem a dizer sobre o pastor cristão? Lembra para nós aí, O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi enfrentando um leão, um urso. Jesus disse, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas entrega de acordo com a vontade do Pai. Só um pouquinho em detalhe. Observe, minhas irmãs, que aqui Jesus está usando a figura do pastor literal e de uma ovelha literal. O pastor, literalmente, quando uma ovelha, né, se distancia, se afasta, ele faz de tudo. Assim também Jesus está dizendo assim, assim deve ser o pastor, o líder, né? O próprio Jesus deu exemplo. Ele, como, né, pastor das ovelhas, no sentido espiritual, ele morreu por elas. Assim, o pastor, o líder, o obreiro, deva fazer o mesmo. Continuando, de azul, professor. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja, conforme está escrito em Efésios 4:11, para aperfeiçoamento dos crentes e edificação do corpo de Cristo. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Deus sabe cuidar dos seus servos, é dever nosso orar por eles. Muito bem. Fechando, sinopse aí do texto. Jesus como bom pastor e o verdadeiro modelo do pastor cristão. Então, observe. Então, o que nós podemos aprender nesse ponto 3 sobre o pastor cristão? Que não existe homem perfeito. Não existe pastor perfeito, líder perfeito. Então, nós precisamos espelhar, ok, naquelas qualidades que, de fato, glorificam o Senhor. Não é, professor? Alguma observação sobre esse ponto? Não, é como o senhor acabou de falar, Jesus deixou como exemplo. Isso, ele é o exemplo, né? Nós vemos, graças a Deus, temos o privilégio de ver os exemplos dos nossos pastores que estão sempre procurando aprender. Muito bem. Nunca vê, apesar do pastor Isidro, que é o nosso professor e amigo, ser mestre, professor universitário, ele está sempre nos dando um exemplo de humildade e aprender. Isso. Por que ele faz isso? Porque ele segue o exemplo de Jesus. Assim como nosso pastor Sivaldo também, né? O pastor Sivaldo é um exemplo para nós. Agora eu quero trazer mais observação sobre o pastor cristão. Quer dizer, para as irmãs e para os irmãos, que nós não estamos aqui teorizando sobre o pastorado, não, viu? Eu, pela misericórdia de Deus, de 84 até 2009, eu fui pastor de diversas igrejas, né? Não nesse ministério, mas em outro. E aqui no Ministério da DEB, eu estou como pastor na área do ensino, na pregação, pastor auxiliar, para a glória de Deus. E o que eu trago de mais informe sobre o pastor cristão? Observe, minhas irmãs, meus irmãos. O dom ministerial de pastor, conforme Efésios 4:11, é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a igreja de Jesus. É um dom, é uma vocação. Continuando. O objetivo do ministério pastoral é o quê? É fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ser pastor, minhas irmãs e meus irmãos, sempre foi uma tarefa árdua. Isso aqui é ponto. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local.
Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho, a visita a enfermos, ok? Questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, ao aconselhamento, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Portanto, do pastor, espera-se um caráter íntegro, né, e um exemplo para todos, conforme 1 Timóteo 4,2. Fechando, queridas irmãs e irmãos, o pastor precisa 100% da graça divina e da unção do Espírito Santo para não fracassar em seu ministério. Porque ele não é um super-homem, ele é um homem. Ele é um ser humano que é um vaso de Deus e precisa depender 100% de Deus, não é, professor? Exatamente. Então, aí está um pouquinho sobre o pastor cristão. Mas ainda tem um detalhe. Observe, minhas irmãs, se os pastores têm deveres para com as ovelhas, de igual modo, né, professor? Têm deveres e compromisso para com a igreja e seus pastores. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Importante. Observe. Ok. Em Hebreus, na Epístola aos Hebreus 13:7, diz: lembrai-vos, está falando a igreja, dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, atentando para a sua maneira de viver. Então, vamos valorizar os pastores. Mas valorize seu pastor. O dever da ovelha é valorizar, é atentar para os ensinamentos. Eu estou aqui, o professor Elias está aqui, graças ao que? A mentoria de homens, de pastores, que durante a nossa vida nos ajudaram a crescer na graça e no conhecimento. E ainda estamos sendo mentoreados, ajudados, porque nós temos um pastor aqui na terra, que é o pastor Cirol Pereira Xavier, que é subordinado ao sumo pastor, que é o pastor Jesus. Portanto, estamos debaixo da bênção, né? Continuando, observe. Lá em Hebreus, Epístola aos Hebreus 13:17, diz mais. Isso aqui é direcionado às ovelhas, a nós. Diz lá: obedecei a vossos pastores. Sujeitai-vos a eles. Sujeitar quer dizer, seja obediente à palavra, aos ensinamentos, né, professor? O que acontece é que tem muitas ovelhas que são rebeldes, né? Ok? Aí continua aqui, por quê? Porque eles velam por vossa alma, como aqueles que iam dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Fechando, queridas irmãs e irmãos, nós que somos ovelhas, servos do Senhor, que fazemos parte do rebanho do Senhor, não sejamos como aqueles israelitas rebeldes, que não quiseram dar ouvido à voz profética de Jeremias e Ezequiel, mas que sejamos obedientes e, portanto, oremos pelos nossos pastores, compreendamos as suas lutas e, acima de tudo, vamos apoiar os nossos pastores. Ore pelo seu pastor. Alguma observação, Ciro? Não, é importante. Nós vimos lá atrás que as ovelhas elas tinham deficiências de visual. Isso. Se ela caísse e ficasse com as patas para cima, tinha dificuldades em se restabelecer. Isso. Elas entendiam que precisavam do pastor e aguardavam. Se o pastor não chegasse, elas poderiam ser atacadas por outras feras e ser até mortas. Então, como ovelhas, temos que estar acessíveis e sensíveis à voz do pastor que Deus nos concedeu. Muito bem, caminhando para o término, vimos a lição de hoje, o seguinte assunto: o bom pastor e os pastores infiéis. Vimos que a lição, viu um tópico 1 sobre o rebanho, vimos o que é a ovelha, a natureza da ovelha, o sentido literal da palavra ovelha, rebanho e pastor no Antigo Testamento. No tópico 2, vimos sobre os pastores infiéis, que referia-se aos líderes de Israel, e também refere-se àqueles também que são líderes hoje, que não são cumpridores da palavra de Deus. E, por último, vimos sobre o bom pastor, que é Jesus, o nosso sumo pastor, e o pastor cristão. E agora, a conclusão. Professor Elias, desculpe, qual é a conclusão da nossa lição? O comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas. Isso. E, por essa razão, Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas. Há entre elas aquelas que dão marradas, umas nas outras,
para marcar território, Isso. o que não é diferente entre nós. Muito bem. Aí de vermelho, o nosso. Relacionamento entre irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Muito bem. Queridos, o senhor tem alguma observação a mais sobre a conclusão? Eu só complementando aquilo que o senhor colocou, como ovelhas não devemos dar amarrada um no outro, mas nos Isso. abraçar e estarmos unidos. Muito bem. Queridas irmãs e irmãos, eu quero concluir a nossa aula com a seguinte fala. Observe que lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 2 ao 4, diz lá, o que Pedro diz? O que o apóstolo, pastor Pedro diz? Diz para todos os obreiros, para todos os pastores, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo. Não é? E aí vem um detalhe que nos chama a atenção. E quando aparecer quem, pastor? O sumo pastor. Quem é esse? Jesus. Diz a Bíblia, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Queridas irmãs e irmãos, como servos do Senhor, os pastores, a liderança, não podemos nos esquecer que somos responsáveis diante de Deus por quem lideramos. Se você lidera alguma coisa na igreja, se você líder em qualquer departamento, mesmo que não tenha a função ministerial de pastor, mas se você é líder, Deus vai requerer de você, né, a prestação de conta por tal liderança. Fechando, precisamos agir com temor, tremor e muita responsabilidade. Busquemos as almas perdidas, reconduzamos ao aprisco as ovelhas desgarradas, cuidemos das fracas e débeis. Afinal, um dia, todos os obreiros, todos os pastores, todos os líderes comparecerão diante do sumo pastor para prestar conta do rebanho que ele lhe confiou. Que Deus abençoe a todos, que essa lição sirva de ânimo, de encorajamento e sirva de estímulo para que continuemos firmes, olhando para o sumo pastor, que é Jesus de Nazaré. Ei, o homem, o ser humano, nós somos falhos, nós somos limitados, mas o conselho do escritor aos Hebreus, do capítulo 12, verso 2, é: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o sumo pastor, Jesus de Nazaré. Para concluir, né, como eu creio que a maioria dos irmãos que estão a nos assistir são professores de ovelhas. Isso. E não esqueçamos de dizer que o pastor ele anda com 3 equipamentos fundamentais: Isso. cajado, vara e óleo. E muitas vezes as ovelhas só querem o óleo, mas precisam às vezes do cajado e da vara. É interessante que o professor disse uma coisa: o professor também é um líder, é um pastor no sentido de liderar. Então, valorize o que Deus lhe deu. Queridos, vamos orar. Pai, te agradecemos por esse momento especial, aonde ministramos esta aula. Use essa lição, Senhor, para edificar, consolar, confortar, orientar teu povo. Pai Santo, é o que nós te pedimos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos sempre. Amém. É a DEB 2022, o ano da renovação. E a vitória é nossa? Pelo sangue De Jesus. Até a próxima. Deus abençoe a todos.